O primeiro sinal não foi o som, mas a poeira. Ela se erguia devagar no horizonte sul, fina como fumaça velha, sendo puxada pelo vento seco que varria o vale desde o amanhecer. Não havia pressa naquele movimento. Não havia urgência. E justamente por isso, We o can't homem stay soube here. The que algo fires are estava spreading. errado. I know, but where can Ele we apoiou go? os Away from antebraços here. na We cerca have to do try. alpendre e ficou Must you go observando, now? os olhos I must. The semicerrados patrol contra o won't sol. wait. O rancho you se have to estendia help me. silencioso ao seu redor, I a can't casa help de you. troncos de But cedro we're com out of chaminé de time. pedra, o celeiro de telhado baixo, o curral vazio, a plantação alinhada em fileiras retas demais para aquele mundo selvagem. Tudo ali havia sido construído por suas próprias mãos ao longo de 6 anos de trabalho solitário. Cada tábua pregada, cada cerca fincada no solo duro, cada pedra carregada do leito do riacho próximo. A solidão nunca fora um castigo. Fora uma escolha. Ele deixará o leste depois da guerra, deixando para trás cidades cheias de vozes, promessas quebradas e homens que falavam demais sobre honra sem saber o peso dela. Naquele vale, ninguém lhe pedia nada. Ninguém o conhecia. O silêncio era honesto. A terra, dura, mas justa. Ou assim ele acreditava. O vento mudou de direção, trazendo consigo um cheiro diferente, poeira misturada a algo metálico, antigo. Instintivamente, sua mão se fechou ao redor da madeira da cerca. Aquela poeira não era de gado. Não era de tempestade. Era movimento demais para ser natural. Foi então que ele se lembrou da jovem no celeiro. Virou-se de imediato e desceu os degraus do alpendre, cruzando o terreno aberto com passos longos e decididos. O celeiro permanecia parcialmente na sombra, o interior fresco apesar do calor do dia. Lá dentro, sobre um monte improvisado de mantas de sela, ela continuava imóvel. Ele a encontrara horas antes, vagando entre as fileiras de milho, descalça, cambaleando como alguém que já deveria ter caído há muito tempo. Havia sangue seco escurecido em sua têmpora, o rosto marcado por poeira e exaustão. O que mais chamara a atenção, porém, fora a jaqueta. Uma jaqueta militar. Grande demais para seu corpo magro, pesada demais para quem mal conseguia se manter em pé. Os botões estavam quebrados, o tecido rasgado no ombro por algo que não fora faca nem bala. Uma flecha. Ele soubera no instante em que vira. Uma flecha Apache, ainda presa à costura grossa da lã, atravessando o pano sem ter atingido quem a vestia naquele momento. Ela não falará uma única palavra. Quando ele lhe oferecerá água, os dedos dela haviam tremido tanto que mal conseguiram segurar o cantil. Ainda assim, bebera com urgência, como alguém que atravessara o inferno a pé. Depois disso, suas pernas simplesmente cederam. Não houve drama. Não houve pedido de ajuda. Apenas o colapso silencioso de um corpo levado além do limite. Agora, ajoelhado ao lado dela, o homem observava sua respiração. Estava mais estável. Um pouco de cor havia retornado às faces. Mas o sono em que se encontrava não era descanso. Era o tipo de inconsciência que o corpo escolhe quando não há mais forças para sentir medo. Ele puxou a jaqueta com cuidado, examinando-a melhor. Insígnias de patente ainda presas à gola. Capitão. Cavalaria. Aquilo não fazia sentido. Uma jovem como ela não deveria estar usando algo assim, a menos que tivesse tirado de alguém que já não precisava mais. Seu olhar deslizou pelo celeiro, avaliando o espaço como nunca antes. Portas largas. Paredes de madeira. Muitas frestas. Fácil de invadir. Fácil de incendiar. Pensamentos que nunca haviam cruzado sua mente agora se impunham com clareza cruel. Do lado de fora, o vento aumentou. Ele saiu novamente, subindo até uma pequena elevação natural atrás da casa, de onde se podia ver melhor o vale. A poeira já não era apenas uma mancha distante. Agora se espalhava em largura, abrindo-se como um leque ao longo das colinas. Pontos escuros começaram a surgir no topo das cristas rochosas. Cavaleiros. Ele contou um. Depois outro. Depois mais 5 surgindo de uma fenda no terreno.
Não vinham agrupados como saqueadores apressados. Espalhavam-se com método, ocupando posições elevadas, movendo-se com a segurança de quem conhece cada palmo daquele chão. Não havia bandeiras. Não havia uniformes. Ainda assim, ele reconheceu o modo como cavalgavam embaixo sobre as celas, quase fundidos aos cavalos, usando o relevo como extensão do próprio corpo. Não era uma patrulha pequena. Não era acaso. Aquilo era uma caçada. Um frio lento percorreu-lhe a espinha. Pela primeira vez desde que chegará àquele vale, ele entendeu algo que jamais considerará seriamente: os mesmos morros que protegiam o rancho do vento e dos olhares curiosos também podiam esconder um inimigo até que fosse tarde demais. O isolamento, sua maior conquista, tornará-se uma armadilha perfeita. Ele ficou ali, imóvel, enquanto os cavaleiros continuavam surgindo, dezenas deles, talvez mais. O suficiente para esmagar qualquer resistência. O suficiente para não deixar dúvidas sobre a importância do que e ou de quem estavam seguindo. O homem respirou fundo, sentindo o peso daquela percepção se acomodar em seu peito. Se eles haviam vindo até ali, atravessado vales, colinas e território hostil, então a jovem no celeiro não era apenas uma sobrevivente. Ela era o motivo. E quem a caçava ainda não havia terminado. Ele virou-se lentamente, o olhar firme, a mente já trabalhando com a frieza de quem sabe que escolhas não feitas ainda assim cobram seu preço. Enquanto descia de volta em direção à casa e ao celeiro, uma certeza se impunha com clareza brutal. Quando aqueles cavaleiros chegassem ao fundo do vale, não seria para negociar. E nada do que ele construir ali, de paredes, cercas, silêncio ou distância, seria suficiente para mantê-los do lado de fora. Ela acordou como quem emerge de um campo de batalha que ainda não terminou. Os olhos se abriram de repente, verdes pálidos marcados por sombras profundas, e o corpo reagiu antes da mente. A mão direita buscou algo invisível na altura da cintura. A arma. Fuzil. Qualquer coisa. Não encontrou nada. Mesmo assim, tentou se erguer, os músculos tensos, preparados para lutar ou correr e o que viesse primeiro. A dor venceu. Um gemido curto escapou quando o mundo girou e ela voltou a cair sobre as mantas. A respiração veio rápida, irregular. O homem deu um passo à frente, mas não tocou nela. Calma, disse, a voz baixa, controlada. Você está segura. Por enquanto. Ela virou o rosto na direção dele, os olhos avaliando o espaço com rapidez impressionante. Celeiro. Paredes de madeira. Feixes de luz entrando pelas frestas. Cheiro de feno, suor e sangue seco. Nada ali indicava perigo imediato. Ainda assim, o medo não desapareceu. Apenas se recolheu para um canto mais fundo. Quanto tempo? Perguntou ela. A voz estava rouca, mas firme demais para alguém à beira do colapso. 3 horas. Talvez 4. Ele respondeu sem rodeios. Ela tentou se sentar outra vez. As pernas falharam. Desta vez, não resistiu quando ele a segurou pelos ombros e a ajudou a encostar num pilar de madeira. Aquela aceitação silenciosa dizia mais do que qualquer confissão: o corpo dela estava no limite. Eles estão vindo, disse ela, após alguns segundos. Eu senti antes de apagar. O homem não fingiu surpresa. Eu sei. Isso a fez encará-lo com atenção renovada. Quantos? Ele hesitou apenas o suficiente para não mentir. Mais do que você gostaria de ouvir. Ela fechou os olhos. Não em desespero, mas como alguém fazendo contas que já conhece o resultado. Quando voltou a falar, sua voz estava diferente. Mais controlada. Mais distante. Meu pai era capitão da cavalaria. Engoliu em seco. 5 dias atrás, escoltávamos um comboio de suprimentos pelo território ao sul. Era para ser uma passagem rápida. Já tinha sido feita antes. O homem permaneceu em silêncio, deixando que ela encontrasse o ritmo. Fomos emboscados no desfiladeiro.
Continuou. Não foi ataque cego. Eles sabiam exatamente onde pararíamos, onde a formação se quebraria. Esperaram o momento certo. As mãos dela se fecharam sobre o tecido das mantas. Ninguém teve chance. Nem os veteranos. A voz falhou por um instante, mas ela seguiu. Meu pai me empurrou do cavalo quando tudo começou. Disse para eu correr. Mandou que eu levasse aquilo. A frase morreu antes de se completar. O homem olhou para a jaqueta militar largada ao lado. Essa jaqueta era dele. Ela assentiu. Tirei do corpo dele depois. Não houve emoção na frase. Apenas fato. Uma flecha atravessou o ombro da jaqueta quando eu já estava correndo. Achei que tinha sido atingida. O silêncio que se seguiu foi pesado. Não havia palavras adequadas para a imagem que ambos compartilhavam agora. Você correu quanto tempo? Ele perguntou. Não sei. Ela deu um meio sorriso cansado. O bastante para perder a noção de dia e noite. Roubei comida de um acampamento abandonado. Bebi água de riacho. Continuei andando mesmo quando meus pés sangravam. O homem baixou o olhar. Os pés dela ainda estavam sujos, feridos, rachados. Marcas de alguém que atravessara muito mais do que distância. Por que eles continuam te seguindo? Perguntou, finalmente. Ela respirou fundo. Hesitou. Então levou a mão trêmula até dentro da camisa e puxou um pequeno estojo de couro escuro, amassado, selado com cera já rachada. Militar. Oficial. Meu pai carregava isso, e disse. Ordens. Mapas. Rotas de suprimento. Movimentação de tropas para os próximos meses. Ele me fez prometer que levaria até o forte mais próximo se algo acontecesse. O homem sentiu o peso daquilo antes mesmo de tocar no objeto. Não era vingança. Não era honra. Era estratégia. Com aquelas informações, qualquer guerra mudava de forma. Patrulhas evitadas. Comboios atacados. Vantagem real. A jovem não era apenas uma sobrevivente, era um risco ambulante. Eles não querem você viva, disse ele, mais para si do que para ela. Querem isso enterrado. Ela assentiu lentamente. Morta, eu viro silêncio. Viva, sou um problema. O vento soprou mais forte do lado de fora, fazendo a madeira do celeiro gemer. O homem se levantou e caminhou até a porta, espiando por uma fresta. Lá longe, no alto das colinas, movimentos sutis denunciavam presença. Não havia pressa. Não havia barulho. Apenas ocupação de terreno. Se eu te entregar, disse ele, sem virar o rosto, eles talvez me deixem em paz. Ela não reagiu. Não implorou. Não discutiu. E se não entregar, continuou, você morre aqui comigo. Eu sei. O silêncio entre os dois não era desconfortável. Era honesto. Ele passou a mão pelo rosto, sentindo o peso dos anos solitários que o trouxeram até ali. Fugira de causas, de bandeiras, de juramentos. Construir aquele lugar para nunca mais precisar escolher lados. E agora, o lado havia escolhido ele. Há quanto tempo eles estão te caçando? Perguntou. Desde o desfiladeiro. Respondeu ela. Não pararam uma única vez. O homem voltou-se para ela. Observou o rosto jovem endurecido pela perda, o corpo ferido, os olhos que já tinham visto demais. Ele entendeu então que aquela decisão não era sobre salvar uma estranha. Era sobre quem ele permitiria ser quando os cavaleiros chegassem ao fundo do vale. Do lado de fora, um cavalo relinchou. Outro respondeu à distância. A poeira agora formava um arco amplo ao redor do rancho, como dedos se fechando lentamente. O cerco não precisava ser anunciado. Ele apenas acontecia. O homem apertou os lábios e sentiu, com clareza incômoda, que o tempo de se esconder atrás do silêncio havia acabado.
O homem não perdeu tempo com ilusões. Quando saiu do celeiro, já não observava mais o vale como quem espera entender o que está acontecendo. Agora via o terreno como um tabuleiro de guerra. Cada elevação, cada cerca, cada árvore retorcida podia significar vida ou morte. Entrou na casa e foi direto ao armário embutido na parede. Abriu-o sem pressa, mas sem hesitação. Contou tudo com a precisão de alguém que sabia que números não mentem. Um rifle de repetição, bem cuidado. 16 cartuchos restantes, contando os já carregados. Um revólver com 12 balas. Uma espingarda de cano duplo com 8 cartuchos guardados numa caixa de madeira. Uma faca antiga, pesada, herdada do pai. Nada mais. Contra um grupo pequeno, talvez fosse suficiente. Contra o que se movia nas colinas, era quase nada. Ainda assim, distribuiu tudo como se fosse vencer. Subiu ao segundo andar da casa e abriu as venezianas estreitas, projetadas anos antes mais por paranoia do que por necessidade real dali, tinha visão limpa do norte e do leste. Mandou a jovem para o quarto menor, voltado para o vale aberto. Daquela janela, e disse, e você enxerga quem tentar se aproximar usando o riacho como cobertura. Não atire até ter certeza. Ela não discutiu. Apenas assentiu, pegando o rifle com mãos firmes demais para alguém tão ferida. Quando se posicionou, algo nela mudou. O medo recuou. O corpo lembrava. Do lado de fora, um cavaleiro se separou do grupo. Veio devagar, sozinho, sem arma visível nas mãos. Parou a uma distância segura, onde uma bala ainda poderia alcançá-lo, mas não com facilidade. Aquilo não era descuido. Era cálculo. Ele quer falar, e murmurou a jovem. O homem se aproximou da janela, sem expor o corpo. Não atire. O cavaleiro ergueu a voz, forte, clara, em um inglês áspero, mas compreensível. Vocês têm a garota. Vocês têm o que ela carrega. Entreguem, e continuam vivos. Resistam, e morrerão com ela. O homem respirou fundo antes de responder. A garota fica. O que ela carrega fica com ela. Se quiserem, venham buscar. O cavaleiro não reagiu de imediato. Apenas observou a casa, as janelas, as sombras. Depois virou o cavalo e voltou para a linha das colinas. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eles não vão embora, disse a jovem. Não, respondeu ele. Agora eles medem. O primeiro ataque veio do leste, rápido e baixo. 5 guerreiros avançaram usando as ondulações do terreno, correndo agachados, mudando de posição como se o chão fosse um aliado antigo. Agora, disse ele. O rifle da jovem estalou seco. Um dos atacantes caiu de imediato, o corpo rolando pela terra. Os outros se espalharam, respondendo com disparos e flechas. Nada de carga cega. Cada movimento era pensado. O homem disparou 2 vezes, atingindo um deles no ombro. Não o matou. Mas forçou o recuo. O som de balas contra pedra e madeira encheu o ar. Flechas se cravaram nas paredes da casa, vibrando como insetos presos. A jovem recarregava rápido. Atirava com calma. Cada disparo tinha intenção. Eles tentam nos fixar, disse ela. Tem mais se movendo pelo sul. Ele viu tarde demais. 2 grupos surgiram próximos ao celeiro. Um deles carregava tochas. O primeiro fogo pegou rápido no telhado seco. As chamas subiram com um rugido faminto. O celeiro, e ela murmurou. Esquece, respondeu ele. Não dá para salvar. Os cavalos relincharam em pânico. Portas foram arrombadas. Os animais correram em disparada pelo vale, em direto para os cavaleiros que aguardavam. O homem viu um deles cair, outro tropeçar, outro ser abatido com precisão fria. Nada era desperdício. Nem a destruição. Eles estão matando tudo, disse a jovem, a voz apertada.
Estão tirando opções, e respondeu ele. É assim que vencem. A segunda investida foi mais pesada. 10 avançaram enquanto outros davam cobertura. Um deles tentou alcançar a porta. O homem desceu as escadas correndo. A madeira estalou sob impacto. Uma lâmina surgiu pela fresta, tentando forçar a tranca. O homem esperou. Quando a porta cedeu o suficiente, disparou a espingarda a queima-roupa. O impacto jogou o atacante para trás, derrubando o outro. Não houve gritos. Apenas recuo imediato. Ele fechou a porta como pôde e voltou para cima. As mãos tremiam agora. Não de medo, mas de consciência. Cada tiro tirava uma vida. Cada decisão o empurrava para um ponto sem retorno. A jovem disparou de novo. Outro corpo caiu. Você está bem? Ele perguntou. Estou viva, e respondeu ela. Por enquanto. O fogo do celeiro já se espalhava pelo curral. Cercas ruíam. A terra, antes cuidada, virava lama e cinza sob pés e cascos. Tudo que ele construíra estava sendo apagado diante de seus olhos. E ainda assim, ele continuava atirando. Porque parar significava entregar. A terceira investida não veio. Em vez disso, os atacantes recuaram lentamente, desaparecendo nas colinas como se nunca tivessem estado ali. O fogo continuava queimando. A fumaça subia espessa. Mas não havia mais tiros. Não havia mais flechas. A jovem olhou para ele, desconfiada. Acabou. O homem observava o vale com atenção absoluta. Não, disse, por fim. Isso foi só o começo. O silêncio que se instalou não era alívio. Era preparação. E ele soube, com uma certeza gelada, que o próximo movimento não seria um teste, mas o golpe final. O ataque final começou quando o sol tocou as colinas do oeste. A luz ficou baixa, avermelhada, transformando o vale em um mar de sombras longas e distorcidas. Era a hora perfeita. Nem dia, nem noite. O momento em que a visão falha, o medo cresce e os homens cometem erros. Eles vieram de todos os lados. Não houve gritos de guerra. Não houve pressa. Apenas movimento. Silencioso. Coordenado. Grupos surgiram entre as rochas, outros avançaram pelo leito seco do riacho, outros ainda contornaram a casa pelo sul, onde o terreno descia de forma traiçoeira. O rancho, agora reduzido a ruínas fumegantes, tornou-se um círculo fechado. O primeiro sinal foi o fogo. Flechas em chamas cortaram o ar em arcos perfeitos, uma após a outra, como estrelas caindo do céu. Algumas se cravaram no telhado. Outras ricochetearam nas paredes de pedra. Em poucos instantes, o cheiro de madeira queimando invadiu tudo. Estão incendiando a casa, disse a jovem, engasgando com a fumaça. O homem já sabia. O calor começava a se infiltrar pelas paredes. O teto estalava, cedendo aos poucos. O último abrigo estava sendo transformado em armadilha. Temos que sair, disse ele, seco. Agora. Eles desceram correndo, a fumaça queimando os olhos, os pulmões protestando a cada respiração. Quando alcançaram a porta dos fundos, uma explosão de terra levantou-se à frente deles. Homens surgiram de trás das rochas, armas erguidas, cortando qualquer rota de fuga. Norte também fechado, disse ela, a voz firme apesar do caos. O fogo se espalhava rápido. As chamas lambiam as vigas do teto. Cinzas começavam a cair como neve suja. Quantas balas? Ele perguntou. Ela olhou rapidamente para o rifle. 12. Ele contou mentalmente. 16 no rifle. 8 no revólver. Pausa curta. Não vai dar. Eles voltaram a subir, buscando a última posição defensiva, enquanto o calor tornava o ar quase sólido. O segundo andar era um inferno crescente. A cada minuto, a casa perdia mais do que madeira, perdia tempo.
O ataque veio pesado. Homens avançaram sob a cobertura da fumaça. Outros disparavam de longe, mantendo pressão constante. O objetivo não era mais vencer no tiroteio. Era cansar. Quebrar. Forçar erro. O homem disparou 3 vezes. Um caiu. Outro recuou. Cada tiro fazia o ombro arder, o ouvido zumbir, a consciência pesar. A jovem disparava com precisão mortal, mas os movimentos estavam mais lentos agora. O sangue seco na têmpora reabria. O cansaço cobrava seu preço. Não vamos sair vivos daqui, e ela disse, sem desespero. Apenas constatação. Ele não respondeu. Uma viga do teto cedeu com um estalo seco. Fogo desabou sobre o assoalho. O calor se tornou insuportável. Agora, e ele disse. Pela frente. Eles desceram novamente e romperam a porta principal num jato de fumaça e brasas. Do lado de fora, 50 homens emergiram de todos os pontos. Um círculo perfeito. Armas erguidas. Olhares frios. A jovem levantou o rifle. O homem empurrou o cano para baixo. Acabou. O círculo se fechou lentamente. Não havia pressa. Não havia raiva visível. Apenas controle. Um homem avançou à frente dos outros. Era mais velho, o rosto marcado pelo sol e pela guerra. Usava penas simples, não como ornamento, mas como símbolo. O mesmo que havia falado antes. O líder. Vocês lutaram bem, disse ele, em inglês pesado. Mais do que deveriam. O homem manteve-se ereto, apesar da exaustão. Então termine, respondeu. O líder o estudou por um longo momento. Depois olhou para a jovem. A garota carrega algo que não deveria existir. Disse. Ela trouxe morte para minha terra. Não, disse o homem. A guerra trouxe. Ela só sobreviveu. O líder inclinou a cabeça, um gesto mínimo. Você poderia ter vivido. Entregando-a no início. Escolheu lutar. Escolhi não ser menos do que sou. Houve murmúrios entre os guerreiros. O líder ergueu a mão, silenciando-os. Coragem tem preço. Disse ele. E valor. Ele voltou-se para a jovem e estendeu a mão. Os documentos. Ela hesitou apenas um instante. Olhou para o homem. Ele assentiu. Com dedos trêmulos, ela retirou o estojo de couro e o colocou na mão do líder. O selo ainda estava intacto. O líder examinou o objeto. Depois, para surpresa de todos, não o abriu. Apenas o guardou. A guerra seguirá seu curso. Disse. Mas hoje, não será aqui. Ele deu um passo para trás. Vocês vão embora. Caminham para o leste. Não correm. Não olham para trás. Se fizerem isso, viverão. O homem franziu o senho. Por quê? O líder respondeu sem hesitar. Porque um homem que enfrenta a morte para proteger alguém que não é seu sangue merece sair andando. O fogo rugiu atrás deles. A casa começou a ruir. O som da madeira desabando ecoou pelo vale. O homem segurou o braço da jovem. Vamos. Eles caminharam. O círculo se abriu em silêncio. Nenhuma flecha foi disparada. Nenhuma arma levantada. Apenas olhos acompanhando cada passo. Quando chegaram à borda do vale, o rancho não passava de chamas e cinzas. Tudo o que existira ali durante 6 anos desaparecia sob o fogo. Eles não olharam para trás. E enquanto caminhavam para longe, deixando o vale tudo que haviam sido, o homem soube que algumas perdas queimam para sempre, e mais que a honra, uma vez escolhida, ninguém consegue incendiar. Eles caminharam a noite inteira. O vale ficou para trás envolto em fumaça e escuridão, mas o cheiro de madeira queimada ainda parecia grudado à pele, como se o fogo tivesse marcado mais do que a terra.
Nenhum dos dois falou. Não havia palavras suficientes para preencher o que tinham atravessado, e talvez qualquer som quebrasse algo frágil demais para ser tocado. A lua guiou o caminho por trilhas quase invisíveis. O homem seguia à frente, atento a cada sombra, a cada som distante. A jovem vinha logo atrás, mantendo o passo apesar do cansaço. Ela mancava levemente agora, mas não reclamava. Nenhum deles reclamava. Reclamar exigia energia que já não tinham. Às vezes, ele pensava ouvir cavalos. Outras vezes, achava que era apenas o vento passando pelas pedras. Em ambos os casos, continuava andando. Parar não era uma opção. Quando o céu começou a clarear no leste, eles alcançaram uma elevação baixa. O homem parou ali, pela primeira vez desde que deixaram o rancho. A jovem se aproximou e seguiu seu olhar. O forte surgia adiante, ainda distante, mas inconfundível. Construções baixas, linhas retas, fumaça fina subindo de fogueiras matinais. Um lugar vivo. Um lugar que seguia em frente, indiferente às cinzas deixadas no vale atrás deles. O amanhecer espalhou luz dourada sobre a paisagem, revelando um mundo que continuava existindo apesar de tudo. Pela primeira vez desde o ataque, o homem sentiu o peso do silêncio diminuir. Chegamos, disse ela, quase num sussurro. Eles desceram a colina juntos, seguindo a estrada de terra que levava ao portão principal. Soldados começaram a notar a aproximação dos dois, e roupas queimadas, rostos marcados, passos lentos. Perguntas surgiriam em breve. Muitas perguntas. Pararam a alguns metros do portão. Ali, sem combinar, entenderam que era o fim do caminho compartilhado. Ela se virou para ele, o rosto iluminado pelo sol nascente. Eu vou relatar tudo, e disse. Sobre a emboscada. Sobre os documentos. Sobre o que você fez. Ele balançou a cabeça devagar. Faça o que precisa ser feito. Eles vão querer te recompensar. Talvez uma escolta. Terras novas. Um reconhecimento. Ele soltou um meio sorriso cansado. Não fiz isso por reconhecimento. Ela o observou em silêncio por alguns segundos, como se quisesse gravar aquele rosto na memória. Você perdeu tudo, e disse. A casa. A terra. Os animais. Perdi um lugar, e respondeu ele. Não quem eu sou. Ela respirou fundo. O que vai fazer agora? O homem desviou o olhar para a estrada que seguia além do forte, serpenteando para longe, rumo a terras que ele nunca tinha visto. Vou caminhar, e disse. Até entender onde devo parar. Ela assentiu, compreendendo mais do que as palavras diziam. Fugir nunca foi liberdade, foi? Perguntou. Ele demorou a responder. Não, disse por fim. Liberdade é escolher ficar quando tudo em você quer correr. Ela sorriu, um sorriso pequeno, triste e respeitoso. Algumas batalhas nunca vão entrar nos livros, disse ela. Mas moldam quem somos. São as únicas que importam, respondeu ele. Ela estendeu a mão. Ele apertou com firmeza, sentindo ali algo que não era promessa, nem despedida definitiva. Era reconhecimento. Obrigada, disse ela. Por não ter ido embora. Ele não respondeu. Apenas inclinou a cabeça. Ela se virou e seguiu em direção ao portão. Soldados correram para encontrá-la. Vozes surgiram. Braços a ampararam. Aos poucos, ela desapareceu entre os prédios do forte, engolida por um mundo que ainda exigia deveres, relatórios e ordens. O homem ficou ali por mais um instante. Depois se virou. Começou a caminhar pela estrada oposta, deixando forte as costas. Cada passo o afastava do fogo, da violência, daquilo que fora destruído e mais não como quem foge. Caminhava ereto. Presente. Consciente. O vento levantou poeira leve ao redor de suas botas. O sol subiu mais alto. À frente,
O caminho se abria em possibilidades silenciosas. Ele não caminhava para escapar do que havia se tornado. Caminhava para aceitar. Porque algumas escolhas queimam tudo ao redor, mas deixam algo intacto por dentro. E ele sabia agora, e era o que realmente sobrevivia às cinzas. Se essa história te fez refletir sobre escolhas, sacrifício e coragem silenciosa, deixe seu like agora. Escreva nos comentários de onde você está assistindo, queremos saber até onde essas histórias do Velho Oeste estão chegando. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais narrativas intensas, humanas e inesquecíveis como esta.